Os irmãos, amigos, a Kênia lá da Central está aqui, que bom, né? A gente está junta, vocês também. Mara, estou feliz de te ver. Eu sempre falo isso, que é sempre bom a gente estar junto, né? É sempre bom estarmos juntos, mas quando a gente está juntos para ouvir a palavra de Deus, isso é um privilégio dobrado, né? E eu estou aqui hoje, então, para compartilhar algumas verdades da palavra, né? Que coisa boa. E eu quero agradecer aí, então, o convite, viu, Sol? Estou à disposição sempre que puder. E agora, para mim, tá bom, porque eu não estou mais trabalhando à noite, né? Então, fica tudo certinho. Eu vou convidar vocês para abrirem a Bíblia de vocês em 1 Reis 19. Deixa abertinho aí, que a gente vai orar sobre a palavra aberta. E aí nós vamos meditar um pouquinho. É a história de Elias, tá? 1 Reis 19, a partir do versículo 9, tá bom? Deixa aí abertinho que nós vamos orar sobre a palavra. Oremos. Maravilhoso Deus, bondoso Pai que habitas nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, por tudo que tu és e por tudo que fazes, pela alegria que nos concede de nesta noite estarmos diante da tua presença. Queremos também agradecer pelo poder que o Senhor nos concedeu, de que ao teu chamado para estarmos aqui, nós recebemos de ti poder para também estarmos aqui, aceitar esse convite. E naturalmente, por conta do que há de errado em nós, dos nossos pecados, isso não é natural. Eu costumo dizer que isso é antinatural, estarmos na tua presença. Então, te louvamos pelo poder concedido a cada um de nós para estarmos aqui. Ser com aqueles que, por qualquer motivo, não estão aqui, que são seus adoradores também, que o teu Espírito Santo haja no coração deles onde quer que eles estejam. Abençoe a tua palavra, Senhor, e todas as verdades que o Senhor tem para nos ensinar nesse instante. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um sermão que eu já preguei lá na Central, e é algo para mim muito bom, porque fala da história de Elias, né? E para mim, Elias representa o ser humano no bom sentido. Nós temos os altos e baixos, né, da vida da gente, da vida espiritual. Uma hora a gente está cheio de poder que vem do Espírito Santo, né, que ninguém é empoderado com o poder que o povo fala por aí. O poder que nós temos e que precisamos é o poder que vem de Deus, mas parece que daqui a pouco a gente já não está bem, já está querendo fugir, já está querendo se esconder, e o Elias representa bem cada um de nós. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. E o título do sermão diz assim, saindo da caverna e subindo ao monte. E aí eu vou ler do 9 até o 18, versículo 18, e aí depois a gente vai conversando um pouquinho aí, meditando dentro desses 10 versículos, tá bom? 10 ou 11, né? De 9 até o 18. E diz assim, começa assim. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Eu vou voltar um pouquinho para ler o 8, tá bem? Levantou-se, isso é sobre Elias, pois comeu, bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Agora o 9. Ali entrou na caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Mais uma vez, né, irmãos? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja a Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, a Beal Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada a Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada a Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Irmãos, esse texto é bem forte, né? E diz aqui, então, se vocês forem pesquisar o que aconteceu antes aqui do capítulo 19, que já começa assim, Elias no Monte Horebe, mas aí vem falando de tudo, né? Todo o evento ali do Elias com os profetas de Baal, como que ele chamou aquele povo para ir lá para o Carmelo, e teve oração, teve um desafio entre os profetas de Baal e o próprio Elias, né? Com uma parte do povo de Israel, que na verdade era povo de Deus, mas era do lado do inimigo. E aí, logo depois, veio eu vou até dizer assim, um embate, né, pessoal e emocional do Elias. E vocês, eu não sei se vocês já tiveram alguma luta espiritual muito intensa, que depois parece que vai toda a energia embora. Eu já passei por isso. Uma vez, irmãos, eu tive uma luta espiritual, mas muito grande, que eu fiquei de segunda até quinta-feira sem energia. Olha, eu tomava suco de uva, comia açaí, comia isso, porque eu entendi que não era só uma questão física, que tinha consumido o meu fosfato, tudo quanto era substância. Era uma questão espiritual. Então, eu fiquei aqueles 5 dias, não foi de jejum e oração, era comendo e orando, e de joelho diante de Deus, porque Deus também me mostrou o que estava provocando tudo aquilo. Então, Elias teve um embate espiritual muito grande, e agora ele entrou numa tristeza profunda. Não sou psicóloga, não sei dizer se aquilo ali era uma crise de depressão, mas nós sabemos que depois de tudo que aconteceu, o texto diz para nós que o Elias desobedeceu a Deus, porque Deus falou que era para ele subir um monte. E o que ele fez? Entrou numa caverna. Diz assim, há momentos em nossa vida que queremos nos isolar. Existem coisas que somente nós sabemos, e mais ninguém, nós e Deus, né? É um cantinho profundo dentro da alma, onde guardamos nossos segredos que não contamos para ninguém. Esta é a caverna da alma humana, onde jogamos nossas tristezas, erros, para ninguém ver. E de vez em quando, o que acontece? Nós vamos lá, né? Para que serve isso, né? Não tem que deixar nada, mas é a natureza, nossa natureza. Vai lá no cantinho da alma para ver o que tem de ruim lá. E não tenha dúvida que o inimigo fica falando, lembra aqueles lixinhos que você colocou lá no seu cantinho da caverna? Da alma? Tá lá, vá. Aí, vai lá, mexe lá, fuça lá e vê o que tem lá. E tudo isso vem trazendo tristezas para a gente. E aqui ainda diz mais, quando lá chegamos, Deus se encontra conosco. Olha que coisa boa, irmãos. Quem é que não tem problemas, que não tem um cantinho desse dentro de si, que joga um monte de coisa lá?
Uns anos atrás, eu aprendi que nós temos o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Que o subconsciente é um sótão, onde que a gente guarda os lixinhos, né? Onde nós guardamos tudo de ruim. E só Deus pode entrar lá. Só nós podemos permitir Deus entrar lá e fazer a limpeza necessária. E eu acredito que foi isso aqui que o Elias estava vivendo. E aqui ainda fala o seguinte: olhe para dentro de si. Onde é a sua caverna? Onde está? O que está guardado nessa caverna que está aqui? E o que nós fazemos na nossa vida de caverna? Contar uma coisa para vocês. Eu trabalhava no hospital escola, no plantão, né? Que na época, eu sou auxiliar de enfermagem, na época eu trabalhava no hospital escola. E, de repente, nós recebemos uma orientação da supervisora de que iam chegar 4 pessoas para ser internada. Eu até pensei, mas 4 de vez, né? 4 pessoas que iam ser internadas. E tinha que ter 2 pessoas das auxiliares, toda paramentada, toda vestida, porque esses moços eram um cinegrafista com um filho, com 2 filhos, e um repórter daqui de Taubaté. Eu não lembro na época aonde eles trabalhavam, mas eles entraram numa caverna porque eles queriam filmar tudo que tinha na caverna. Só, irmãos, que eles entraram na caverna sem nenhuma proteção. Isso dá certo, Vado? Você que entende bem? Até eu que nem entendo nada de caverna. Eu vou saber que lá tem coisa, aranha e tudo quanto é bicho. E o que aconteceu? Eles foram contaminados com carrapato e com excremento de morcego. Cheio de fungos, fezes de morcego. E como o pessoal que é os médicos, né, que é responsável aí, tem até vigilância, né, para poder fazer a notificação, tudo, e a supervisora falava, como nós não sabemos que tipo que é, tem que estar toda paramentada, com máscara, roupa, não pode ter nada exposto, tem que ter luva, e para funcionar a veia, fazer tudo. E os moços ficaram lá bastante tempo, até, graças a Deus, estarem fora de risco, porque eles pegaram essa doença, que caiu na corrente sanguínea, no pulmão, ficaram internados, e depois foram lá para o meu setor. Eu trabalhava nos convênios aí do hospital escola. Porque entraram na caverna sem proteção. Porque caverna é lugar para alguém morar? Caverna é lugar para alguém ficar? Eu já fiz bastante acampamento, mas falou que vai entrar em alguma muvuca escura, já não é para mim. Porque eu acho que ali vai ter pernilongo, vai ter muriçoca, vai ter bicho para sapecar a gente. E vai ficar doente, não tem dúvida. Lembra o Edson, nosso irmão lá da Igreja Central, que está no Dom Bosco? O que aconteceu com ele? Também foi entrar num lugar sem proteção, foi mordido, picado, né? Muitas vezes por carrapato, irmão. Ele desenvolveu uma doença neurológica, ficou sem andar, você imagina? Isso, exatamente. Ficou até, graças a Deus, foi fazendo tratamento, ficou internado, ficou com paralisia facial, não conseguia, ele andava de cadeira de roda. Então, assim, por quê? Caverna não é lugar normal para ninguém viver. Exatamente. Até eu pesquisei um tempo atrás aí sobre carrapato, e aí eu nem sabia, né, sobre isso. Isso. Então, irmãos, por quê? Porque não é lugar, caverna não é lugar para a gente estar. Deus havia mandado o Elias, deixa eu voltar aqui, no versículo 8, diz assim, levantou-se, pois, comeu, no 19:8, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Na verdade, ele tomou energia e subiu, e foi caminho aqui, ó o caminho aqui. Só que chegou ali, era para ele ir lá no monte. Só que antes de subir no monte, ele fez o quê? Pegou um atalho. Irmãos, quantas vezes nós pegamos atalho? Deus manda a gente para o monte, a gente pega o atalho e vai, igualzinho Elias, vai lá para a caverna. Aí fica lá resmungando da vida, vendo todas as coisas ruins que naturalmente faz parte da nossa existência,
que nós vivemos, que nós colhemos, né, as consequências das coisas que nós fazemos, e isso faz com que a gente toma um desânimo assim, né, e não quer mais saber das coisas. Mas chegando lá, entrando numa caverna, para ninguém vê-lo, Elias estava fugindo de Jezabel. Que Jezabel falou: o mesmo que você fez para os profetas lá de Baal, os profetas do Deus que eu sirvo, eu vou fazer com você. E o Elias acabou de passar por uma coisa tão boa, e como que pode, né? Agora ficar então nessa tristeza tão profunda. Elias estava num momento de solidão e tristeza. Estava sofrendo da autocompaixão. Achava que estava sozinho. E aqui, ó, tanto no verso 10, tem 2 vezes que ele fala: Senhor, eu sou tão zeloso, sou uma pessoa maravilhosa, vou no culto no domingo, não perco, pode ser o horário que for, faço as madrugadas, vou nesses grupos de consagração, vou no culto no sábado, na quarta-feira, mas eu estou sozinha nisso, Senhor, não tem ninguém que faça o mesmo que eu faço, não. Estou sozinha fazendo tudo isso. E Deus deixou ele falar. E mais uma vez ele estava na tristeza, na autocompaixão. Senhor, bem aqui no versículo, acho que é o 14, é isso mesmo. Tenho sido de extremo zeloso, Senhor, pela tua causa. Porque esse povo aqui, ó, do distrito de Taubaté, deixaram de servir ao Senhor com interesse de coração. E só tem eu que sou aquele crente fervoroso. E Deus deixou ele falar. Aqui diz que todas, ele falava que todos, além de terem deixado Deus, também era contra ele. O Senhor perguntou 2 vezes a Elias: o que fazes aqui? No versículo 9 e no 14, o que fazes aqui? E aí a gente está lá, bem murchinho, né? Veio a pandemia, perdemos um pouco, muitas pessoas perderam o foco do céu, muitas pessoas deixaram de consagrar a vida, e eu acho tão assim estranho, porque assim, era o momento da gente se apegar mais com Deus, né? Ó, um dia eu me coloquei lá em casa, eu falei: Senhor, minha família mora lá no Rio de Janeiro, eu estou aqui longe da minha família, eu não sei o que vai acontecer, nem se eu vou ter contato com eles outra vez, mas o que quer que venha aqui para frente, daí para frente, que o Senhor me dê poder e me conserve na fé do Senhor, porque era incerto para todos nós, né? E aí, então, que a gente tem que se apegar com Deus, né? E aqui, então, Deus pergunta para ele: o que fazes aqui? E Deus faz, então, a mesma pergunta para nós. Por que será que Deus perguntou 2 vezes a Elias? Quando Deus nos pergunta algo sobre nossos pecados, não adianta a gente ficar se justificando ou colocar a culpa em outras pessoas. Lembraram? Lembraram de alguém aí colocando a culpa no outro? Exatamente. Lá no Jardim do Éden, né? Lembra? Não, foi a serpente. Não, foi a Eva. Não, foi o Senhor, no final das contas, né? Então, aqui, Deus faz e não adianta. Não, Senhor, sabe por que eu fiz isso? E a gente não é honesto o suficiente para contar a verdade para Deus, né? E nós sabemos, irmãos, que caverna, deveríamos fazer um lugar para orar, mas nunca numa caverna. A gente vai entender já isso. Ó. Vamos então refletir sobre as ordens que Deus deu a Elias e saber o que fazer quando entrarmos na caverna, quando tivermos nessa tristeza, que a gente não, parece que não raciocina muito. Ó, o versículo 11, vamos mais uma vez voltar nele. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte. Então, a primeira orientação que Deus dá é para Elias sair da caverna. A orientação de Deus, então, diz assim, ó, a primeira ordem de Deus para Elias é sair da caverna. Ali não era o lugar que Deus queria que eles estivessem. A caverna é um lugar de medo e covardia. É um lugar de esconderijo. A gente não vai para o monte para se esconder. A gente geralmente vai para a caverna, lugar de medo e covardia. Deus não quer que seus servos vivam
escondido, e sim que estejam dispostos a lutar. Quantas vezes na vida, na hora de problemas, ao invés de avançarmos, nós recuamos. E já estamos quase chegando na meta final, a gente dá um passo para frente e 2 para trás. Eu vou pedir para vocês manterem esse marcado aí no livro de Reis, e vamos lá em 2 Timóteo 1, no versículo 7. Capítulo 1. No versículo 7. Aí nós vamos entender com que espírito, né? Qual é o espírito que Deus nos dá? Diz assim, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Então, esse poder que nós precisamos todos os dias na luta que nós temos aqui dentro. Eu não tenho luta com meu vizinho, com meu amigo, com o irmão da igreja, nada. A minha luta é comigo mesmo aqui dentro. É falar para Deus todos os dias, Senhor, eu não tenho poder para deixar de fazer as coisas que eu quero. Tem uma música que eu canto, que é da Deise Jacinto, que diz assim, porque tudo que eu quero me corrompe. A minha vontade me corrompe. Então, a luta que nós temos diário é dizer, Senhor, a minha vontade precisa estar aliada do Senhor, mas eu preciso de poder para isso. Então, o monte é lugar de vitórias, lugar de derrota é na caverna. E ainda diz aqui para a gente, Deus ele nos dá esse espírito de moderação, de amor e dessa disposição da gente buscar. E pode ser que você nem esteja, né, com vontade de buscar a Deus, mas você tem que ser honesto e sincero. Senhor, estou na tua presença, estou nem com vontade de abrir a boca, mas eu estou aqui diante de ti para o Senhor fazer a tua obra em mim. Aqui ainda no versículo 11, diz assim, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Diz assim, a presença de Deus, ou na presença de Deus, é o lugar onde devemos estar. Fora da presença. Irmãos, leva isso para casa. Fora da presença de Deus não há felicidade nem paz. E como que eu vou dizer, umas fórmulas de felicidade que o mundão traz, né? Você faz isso porque você vai ali na baladinha, porque você vai fazer isso, vai fazer viagem de não sei quantos dias, que você vai ser feliz. Essa é a felicidade que o mundão propõe. Mas a felicidade, a receita de felicidade de Deus é estarmos na presença dele. E não é só felicidade, nós vamos ter paz. Não sabe aquela história lá, pode cair o mundo, eu estou em paz? Pode ser que as pessoas não entendam isso. Mas pode cair o mundo, nós estamos em paz em Cristo Jesus. Elias havia ido até ali para subir ao monte e encontrar-se com Deus, e não podia desanimar logo nesse momento. Elias viu um forte vento, depois um terremoto, em seguida um fogo, e o Senhor não estava em nenhum deles. Mas quando surgiu um vento tranquilo e suave, Deus falou com Elias. Sabe, durante isso comigo, e depois eu ouvia pessoas falando. Quando eu conheci a igreja adventista, fiz o estudo, me batizei, eu contei isso para a Marilene. No dia do meu batismo, eu falei, mas que isso? Eu saí do mesmo jeito que eu mergulhei ali, a única diferença é que eu saí molhada. Aí eu conversei, quem me deu o estudo foi o pastor do hospital adventista, né? E foi ele que fez o meu batismo, o capelão lá do hospital. E aí, depois que passou um tempo eu conversando com ele, ele deu risada, porque ele falou, Márcia, você pensa que Deus é mágico? Deus não é mágico, não.
Eu falei, mas quando eu passei no batismo, que eu mergulhei, na minha concepção, eu ia sair assim, já livre de pecado. Limpinha, limpinha. E a gente vai entendendo no decorrer da nossa vida espiritual que tudo isso acontece conforme nós vamos nos consagrando a Deus. Aí a gente tem visão, a visão que Deus tem para nós, que Ele dá para nós, de como que nós somos na realidade. E tem como eu ser uma pecadora agora e nesse mesmo instante já está? Eu estou sujinha, só jogou umas 3 gotas em cima de mim de água, eu já estou limpa? Não tem isso. Então, aqui nós às vezes queremos coisas, que Deus faça coisa sobrenatural. Naquele vento, no fogo, no terremoto, nada disso estava Deus, mas Ele estava numa voz suave e mansa para falar com Elias. E aí Ele responde Elias. E aqui ainda diz assim, ó, às vezes queremos ter uma experiência com Deus sobrenatural. Vocês sabem que eu escrevi isso, mas eu mesmo, depois eu fiquei pensando, mas quem disse que nós não temos uma experiência diária sobrenatural com Deus? Irmãos, humanamente falando, é natural a gente se colocar de joelho diante de Deus para orar? Claro que não é. Naturalmente, qualquer outra pessoa que não tenha contato com Deus, ou nós, antes de conhecermos a Deus, nós não tínhamos hábito de buscar o poder de Deus para tudo que nós precisamos, todas as orientações. Então, estar na presença de Deus várias vezes por dia é sobrenatural. Só que a gente quer uma manifestação assim, show, sabe? A gente quer. Uma vez eu escutei uma moça falando, não vou vir mais aqui não, eu vinha aqui na igreja porque eu achava que aqui, sei lá, eu ia ver manifestação do poder de Deus. Aí eu falei para ela, nossa amiga, você está mal, você não está conseguindo ver a manifestação do Espírito Santo na sua vida? Não vai conseguir ver na igreja. Você acha que você não consegue ver a transformação do Espírito em você? Você vai ver? Você vai olhar o pecado dela, dele, o erro, a roupa que você veste, do jeito que você prende o cabelo, a cor do seu óculos. É assim que a gente vai fazer. Em vez de estar na presença de Deus no culto para adorá-lo, não, a gente vai vir aqui para reparar. E não é reparar em Deus, é reparar nas pessoas. Então, muitas das vezes nós queremos, então, essa manifestação sobrenatural, muito mais do que já acontece. E diz aqui, irmãos, o monte é o lugar de ter experiência com Deus. Você pode fazer de sua igreja, sua casa, ou qualquer lugar, um lugar de oração, um monte de oração. Muitas das vezes, quantas das vezes eu estava no plantão, e ali no quarto do paciente era o meu momento de oração com Deus, porque era alguma coisa bem difícil que a gente ia fazer. Uma vez eu lembro que tinha que passar uma sonda nasogástrica no paciente, aí entra no nariz, vai até o estômago, irmãos, nada dava certo. A enfermeira estava lá, pacienciosa, e eu falei, Senhor, nós não estamos conseguindo, por favor, a pessoa precisa. Aí eu perguntei para a supervisora se eu podia tentar, ela estava do meu ladinho, né? E na hora, irmãos, o negócio foi o meu monte de oração, para uma coisa bem simples, né? Mas quantas lutas nós temos, quantas coisas, não é só aqui é aqueles que estão ao meu redor, minha família, meus amigos que também são minha família emprestada, dada por Deus. Então, é no monte que nós vamos ter vitória. Quando oramos, deixamos este nível terreno e subimos às regiões celestiais. O livro de Efésios fala isso para nós, né? Que muitas das vezes as guerras que Satanás faz com a gente é na região celestial. E é aqui nesse monte que a gente tem que estar, resistente para sair vitoriosos. No capítulo 15, 16, diz que disse-lhe o Senhor, vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e em chegando você vai ungir o Azael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Nísis, ungirá rei sobre Israel, e a Eliseu vai ungir profeta em seu lugar. E ainda o 16 diz assim,
15:16. Unge o meu escolhido. Irmãos, muitos anos atrás, não agora, né? Que eu estudei há coisa de uns meses que eu estou estudando esse sermão. Eu falei, mas que coisa medonha é isso? A Bíblia fala do escolhido de Deus, mas disse que Elias ia ungir o rei da Síria. Como assim? Vai ungir o rei da Síria? Os sírios não são do povo de Deus? Como é que ele vai lá ungir? Irmãos, às vezes num pedacinho assim, quantas coisas para a gente aprender, né? E eu falei, Senhor, muito obrigado por essas verdades contidas na tua palavra, para a gente deixar de ser preconceituoso. Ele falou, você vai ungir, porque ele é meu escolhido. E a Bíblia diz que Ciro também foi escolhido e ungido por Deus para começar todo o processo da profecia de libertação lá do 537, né? Foi o ano em que Ciro fez o decreto, veio a Tarxerxes, mas Deus usou. Ciro foi ungido de Deus. E aqui a Bíblia conta que quando Deus mandou Elias ungir o rei da Síria era um escolhido dele. Aqui, ó, deixa eu ler, Azael, o rei da Síria. E eu falei, ó meu Deus, Deus usando o povo, outro povo, para poder trazer algumas correções para o povo dele. E assim acontece com a gente, né? Quando eu enfrentar... Opa, pulei aqui. Deus nos usa para levantar pessoas para fazer a sua obra, mesmo que pensemos estarmos sozinhos. Quantas vezes Elias falou para Deus, Senhor, eu estou aqui, só sobrou eu. 2 vezes. E 2 vezes Deus perguntou a Elias, o que você está fazendo aqui na caverna? E ainda tem assim, ó. Depois de sair da caverna e subir ao monte, Deus deu uma missão para o Elias. E foi exatamente essa que eu li no 15 e no 16. Vai ungir o rei, vai ungir o rei da Jeú, que é o rei de Israel, e vai ungir também o profeta que vai ficar no seu lugar. Então, irmãos, quando nós subimos ao monte, Deus está nos chamando para orar, está nos chamando para se consagrar, porque Ele tem uma missão para nós. E essa missão vem junto com o poder. Ele estava com medo, né? Da Jezabel foi lá para a caverna, mas Deus falou, não, volta para o caminho. Volta para o caminho de Damasco e vai lá. Não é o rei que vai vir aqui, não. Você vai lá ungir. Vai lá na Síria. E diz assim, ó, Deus mandou então ele voltar e ungir então um novo rei também para Israel e um novo profeta. Isso significa que haveria mudanças a seu redor. Ungir reis, irmãos, era coisas de... reis e sacerdote, era coisa de profeta, era só a função do profeta, mas não era de qualquer um, era de um grande profeta. E a gente lembra do Samuel, né? Também a gente vê que com isso, Deus estava mandando Elias e fazer o seu trabalho e não ficar questionando se estava sozinho. Mas, Senhor, tem o trabalho missionário lá da Gurilândia, Senhor, mas não vou não. Moro aqui pertinho, moro aqui do lado, mas não vou não. Estou sozinho nisso, eu vou para lá, ninguém vai aparecer, eu vou sozinho. Eu já fiz isso, viu, irmão? E Deus me deu uma lambada, com carinho. Porque quando o povo não ia, eu murmurava e ia sozinha. Mas no caminho, reclamando. E Deus falava, ó, tudo isso que você fez não tem valor nenhum, porque eu conheço a intenção do teu coração. Você não foi por amor a essas pessoas, você foi para provar para os outros que você podia fazer sozinha. Olha como Deus fala com a gente, coisa boa, né? E aí a gente, como diz o profeta Daniel, e para a gente o que resta é corar de vergonha, né? Aqui diz também que quando a unção de Deus está sobre nós, Ele nos usa para contagiar e animar outros com esta mesma unção. Ele nos abençoa para que a gente seja uma bênção. 1 João 2,27, vamos abrir lá? 1 João, só complementando o que foi dito aqui. 1 João...
Ó, o 1 João 2,27 fala o seguinte, a unção, o título, né? A unção do Espírito Santo. O 27 diz assim, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, a unção do Espírito Santo, né? E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Aqui está falando do trabalho que o Espírito Santo faz em nós. Nós vamos aprender, mas quem vai nos ensinar, quem vai dar o poder para o entendimento é o Espírito Santo. Então, nós somos abençoados pelo Espírito para que a gente seja uma bênção para outro. E até aí o Elias parece que não estava entendendo muito. E aqui no versículo 18 diz assim, ó, para de reclamar e haja. E isso é para mim, irmãos. Para de reclamar e vai fazer a obra que eu te mandei, Deus falando para nós. Aqui no versículo 18, né, diz assim, agora vem a resposta de Deus a Elias. Também conservei em Israel 7.000 todos joelhos que não adoraram a Baal e nem lhe beijaram, e toda a boca que não lhe beijou. Então, no meio daquele povo que Elias achava que ele estava sozinho, tinha 7.000 homens consagrados a Deus. E aí a gente vê, nós não conhecemos coração, irmãos. Quem conhece o coração é Deus, é Ele quem sabe aqui dentro, quem vive uma vida consagrada. E muitas das vezes nós começamos a apontar. Pare de reclamar e haja. Você não está sozinho. Elias, disse que estava na caverna porque estava sozinho e o Senhor não lhe respondeu. E o Senhor lhe respondeu que ele não estava só, pois Deus havia conservado 7.000 que não adoraram a Baal e a forma de culto daquele povo pagão. Por mais que vejamos o mundo corrompido, mesmo assim nós precisamos crer. Irmãos, em nenhuma época eu acho que nós vivemos, nós vimos o mundo tão mal em relação a tudo, moralmente, socialmente, tudo, de todas as formas, político, natureza, nunca vimos tão ruim igual está agora, né? Mas mesmo assim nós temos promessa, uma promessa maravilhosa que está lá em Romanos 11:5. Aqueles que quiserem acompanhar, eu vou ler aqui da frente. Romanos 11, no versículo 5. Diz assim, ó. Assim, pois, também agora, no tempo hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Que amém. Amém. Irmãos, muitas pessoas falam que uns são predestinados para a morte e outros para viver, por causa dessa passagem. Porque diz assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. A eleição da graça é para todos. A pessoa, a graça é uma pessoa, Jesus Cristo, e Ele veio para todos. Então, a graça é sobre todo ser humano. Agora, a eleição é para aqueles que aceitam, né? Deus não obriga ninguém a nada, fazer nada. Mas Ele expõe todas as coisas para que a gente voluntariamente o aceite e o ame. Quando enfrentar crise, não fique na caverna. Saia, suba ao monte de Deus. Seja um profeta e ajude a levantar mais escolhidos. Amém, irmãos? Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Se tiver necessidade de orar, não entre numa caverna onde não tem luz, onde não tem ar direito, onde não tem uma qualidade de ar boa. Suba ao monte e ore a Deus, que Deus com certeza, na misericórdia e graça dele, Ele vai nos ajudar. Amém. O hino que nós vamos cantar é o hino 150. Eu vou convidar todos para ficarem de pé. E logo após o hino, aí a gente já vai elevar o coração a Deus.